Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 3. Do Poder Judiciário, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário, inciso 1, o Supremo Tribunal Federal, inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça, inciso 2, o Superior Tribunal de Justiça, inciso 2A, o Tribunal Superior do Trabalho, inciso 3, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, inciso 4, os Tribunais e Juízes do Trabalho, inciso 5, os Tribunais e Juízes Eleitorais, inciso 6, os Tribunais e Juízes Militares, inciso 7, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observando os seguintes princípios. Inciso 1. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante o concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se às nomeações à ordem de classificação. Inciso 2. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A linha A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas, ou 5 alternadas, em lista de merecimento. A linha B. Promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. A linha C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A linha D. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamental de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurando por defesa, repetindo sua votação até fixar-se a indicação. A linha E. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver os autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Inciso 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente, apurados na última ou única entrância. Inciso 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação, aperfeiçoamento de magistrados. Inciso 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% e inferior a 5% nesse de 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 11 e 39, parágrafo 4º. Inciso 6.
a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Inciso 8. O ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Inciso 8A. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas A, B e C e no inciso 2. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença de determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nas quais a preservação do direito de intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se a metade das vagas por antiguidade e outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas dos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando os dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e respectiva à população. Inciso 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Inciso 15. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação nas respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, sentença judicial suscitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. Inciso 3. Irredutibilidade do subsídio, ressalvado o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo único. Ao juiz é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2, receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Inciso 3, dedicar-se à atividade político-partidária. Inciso 4, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5, exercer advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
Artigo 96. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais. A linha A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. A linha B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. A linha C. Prover, na forma prevista nessa Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. A linha D. Propor a criação de novas varas judiciárias. A linha E. Prover por concurso público de provas ou provas de títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança, a ser definidos em lei. A linha F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. A linha A. A alteração do número de membros dos tribunais inferiores. A linha B. A criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação de subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. A linha C. A criação e extinção dos tribunais inferiores. A linha D. A alteração da organização e da divisão judiciárias. Inciso 3. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União, o Distrito Federal, os territórios e os estados criarão. Inciso 1. Juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau. Inciso 2. Justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outros previstos na legislação. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo 2º. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.